Olá, tudo bem? Sou Minoru Ueda. No vídeo de hoje nós vamos conversar como a comunicação positiva pode mudar sua vida pessoal e profissional, ou até melhor, como pode aprimorar, como você pode florescer na linguagem do Dr. Martin Seligman, que foi o presidente da Associação Americana de Psicologia na virada do século e trouxe o movimento da psicologia positiva para a gente. Como a gente pode florescer o nosso potencial, melhorar o nosso relacionamento. Como que a comunicação positiva pode impactar tanto assim, professor? Na realidade, todos esses estudos foi desenvolvido por uma série de pesquisadores capitaneados ou coordenados pela doutora Barbara Fredrickson, que no livro Positividade traz alguns detalhes de como que isso foi, por exemplo, desenvolvido nas universidades norte-americanas e nas grandes organizações. Mas o que isso impacta no meu dia a dia? Sabe por que impacta no nosso dia a dia? Porque nós temos sabotadores das nossas emoções positivas. Nós temos sabotadores que diminuem a nossa inteligência emocional. Mas, professor, onde você tirou esse trabalho, essa questão? Nos workshops de liderança positiva, nas palestras que a gente desenvolve e também no dia a dia, seja na conversa e nos diálogos com os profissionais, a gente observa que nós temos sabotadores. E quem revelou de uma forma muito bacana uma obra que fala muito sobre esses sabotadores é o professor Chamini, Shirzad Chamini, Inteligência Positiva, nessa obra legal, muito legal, que ele fala o seguinte: conhecendo os sabotadores. Por exemplo, um dos sabotadores é o crítico. O crítico aqui é o principal sabotador, o que afeta todo mundo. É natural muitas vezes, quando estamos dando uma devolutiva, seja do DISC, né, da metodologia do DISC, né, dominante, influente, o segurança, né, que é o estabilidade, e depois o conformidade ou cautela, um perfil, né? Se você quer conhecer um pouco mais, a gente tem também vídeos nesse canal que a gente fala sobre a questão do DISC. Se inscreva no nosso canal, para aí você vai recebendo cada vez mais as notificações dos nossos vídeos. Se você gosta desse assunto da inteligência emocional, da psicologia positiva, da liderança positiva, da mentalidade de crescimento, dos pontos fortes, olha, bastante assunto, mas nós estamos falando dos principais sabotadores. Esses sabotadores, eles impactam, são sabotadores não apenas dos aspectos da comunicação positiva, mas sabotadores dos nossos relacionamentos positivos. Vou só tomar uma água aqui. Para hidratar a voz aqui. Eu tinha um amigo que comentava que água é refrigerante de Deus. Olha que legal. Vamos lá. O crítico. O crítico, então, é o principal sabotador. De 0 a 10. Quanto que você tem de sabotador do crítico? Ele afeta todo mundo. Ele leva você a constantemente encontrar defeitos em si mesmo. Eu sei, você não tem, mas alguém tem esse sabotador. Encontrar defeitos em si mesmo, nos outros e das suas condições e circunstâncias. Mas eu já vou aqui de como que a gente pode combater. E aqui com a obra do Chamini, né? Ele traz aqui, a gente pode combater com a perspectiva do sábio. Então você tem lá o sabotador chamado crítico, traz a perspectiva do sábio. O que é essa perspectiva do sábio? É aquele que te estimula a ter acesso a alguns poderes. Quais são esses poderes? Empatia, explorar a questão da criatividade e inovação e trazer também esses aspectos, principalmente quando o crítico ele diz uma coisa ruim, você precisa ouvir o que ele diz com reserva, se não desconsiderar completamente. E traz então a questão do sábio para ampliar o foco, porque o nosso crítico aqui tem um foco limitado, ele tem uma visão, ele chama de visão tubular, ou seja, ele reage ao efeito imediato de algo, ignora muitas possibilidades. Por conta disso, nesse momento, a gente tem que trazer os recursos da mentalidade do crescimento, do mindset do crescimento, para falar, peraí,
O que eu posso aprender com o que está acontecendo no meu dia a dia? Porque às vezes, né, não sei, você já eu passo por isso. Você traz assim, nossa, no dia eu vou fazer isso, 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 e vai ocorrendo intercorrência. E quando traz a intercorrência, talvez venha o sabotador lá do crítico e fala assim, também, Ueda, você não se planejou, você não se... E começa a ruminar mentalmente. Por isso que um dos aspectos de você interromper a ruminação mental, Ueda, o que é ruminação mental? São aqueles monólogos ruidosos. Ai, Ueda, o que é monólogo ruidoso? É aqueles pensamentos que ficam no ciclo vicioso e só gera preocupação, só ocupa espaço. Então, para a gente interromper, é importante, um dos aspectos é ampliar o nosso foco, fazer aquela estratégia do 10, 10, 10, é isso, né? Lembrei agora que o professor Jack Welch, ele no livro dele, ele comenta da técnica do 10, que é o professor Jack Welch, né, que foi o presidente da General Electric, né, mundial. Ele falava, se algo acontecer de desafio, pense assim, qual a importância que isso terá daqui 10 minutos? Ai, mas Ueda, vai ter, nossa, daqui 10 minutos isso vai impactar. Então, estende um pouco lá. Qual é a importância que isso terá dentro de 10 semanas ou 10 dias, né? Eu não sei muito, mas era 10, 10, 10. Então, 10 minutos, 10 dias, aí você vai, Ueda, 10 dias? Mas então, aí daqui 10 meses. Daqui 10 meses. Ou seja, amplia o seu foco. E para isso é importante exercitar as emoções positivas. Ueda, mas por que você está fazendo essa conexão? Porque quando você exercita o processo das emoções positivas, esse é o estudo da doutora Barbara Fredrickson, você amplia a sua visão. Por conta disso, que o tema, a proposta dos estudos da professora Barbara Fredrickson, autora do livro Positividade e uma das principais pesquisadoras da psicologia positiva, estuda as emoções positivas há mais de 4 décadas, teoria do ampliar e construir. Quando você com as emoções positivas, você amplia a sua visão e constrói relacionamento, constrói conexão. Então é nesse momento que a gente vai conectando com a comunicação positiva dos nossos diálogos internos para você falar, peraí, qual que é a importância que isso terá daqui 10 dias, ou 10 minutos, 10 meses, 10 anos? Você já ouviu aquela frase assim? Não superestime o que você pode fazer em um ano, mas não subestime o que você pode fazer em 10 anos. Isso eu utilizei muito quando nós estávamos fazendo um trabalho de mentoria para jovens engenheiros, aqui da Politécnica de São Paulo. Na época eu estava nos bancos escolares lá da Faculdade de Economia e Administração da USP, estava estava cursando mestrado na época, e a Poli entrou em contato com a Faculdade de Economia e Administração, solicitando um apoio de mentoria, né? Então, professores, alunos que já tinham experiências na área organizacional, nós fomos voluntários para trabalhar a mentoria com alguns jovens engenheiros que estavam ou já se formando ou já estavam atuando profissionalmente. Foi um movimento, eu creio que da Associação dos Engenheiros Politécnicos, muito bom, ligado à Fundação Mário Covas, eu creio. Foi um trabalho muito bacana, e foi nesse momento que eu trabalhei muito essa questão, eu, pelo menos com os mentorados lá, eu falava assim, né? Porque como todos os jovens, né? Nós somos ansiosos, eles queriam tudo resolver, não, em um ano vamos fazer isso, a trajetória. Então eu falava, olha, não subestime o que você pode fazer em 10 anos, mas não superestime em um ano, porque a gente pode trazer aqui esse sabotador que é o crítico no nosso dia a dia. Então, quando você traz esses momentos de falar, peraí, vamos trazer o estado de presença, e na época essa é uma estratégia que você pode utilizar para você. Faz a linha do tempo, e lá eu fiz a linha do tempo, e lá eu falei, não, eu estou falando com engenheiros, né? E hoje eu tenho uma futura engenheira em casa, minha filha faz engenharia, e é tudo procedimento, processo, e a gente fez uma planilha de Excel. Foi muito legal isso, né? Porque na sessão de mentoria a gente trazia
a planilha de Excel e também as capilaridades, né? O que aquela decisão pode impactar com ele ou com ela, com o companheiro ou companheira dela, com a família, com a trajetória de vida. E na planilha de Excel foi trazendo, né, as idades, tudo isso. Bom, o tempo emocional e o tempo racional. Quando a gente traz esses aspectos, né, então a gente está falando de o que impacta uma comunicação positiva, o que impacta o nosso relacionamento positivo e o quanto esses sabotadores são um grande desafio. Vamos compartilhar um outro sabotador aqui, que o professor Chamini também nessa obra Inteligência Positiva ele traz. Eu até em um workshop de liderança positiva, a gente pegou os sabotadores e nós trouxemos, sabe aquelas o processo de autoconhecimento, de 0 a 10, o quanto esses sabotadores estão presentes na sua vida. Aqui, ó, vou fazer até esse exercício aqui e pegando os principais sabotadores. Então, está com um papel, com uma caneta aí, ó, aproveita, ó. De 0 a 10, o quanto que você tem do crítico? De 0 a 10, o quanto que você tem do sabotador chamado insistente? O insistente é aquele que tem a necessidade da perfeição. Ódio à organização, levado longe demais. Eu sempre gosto de fazer essa reflexão, pessoal. Às vezes eu tenho essa questão do insistente e da perfeição. Não, eu tenho que fazer aqui, gravar esse vídeo com uma câmera Nikon ou Sony ou não sei o quê. E papá. Não, eu tenho que fazer e compartilhar conhecimento. Então, eu trago aqui, então, o sábio fala, peraí, Ueda, como que você pode compartilhar? Qual o resultado? Um dos meus objetivos é compartilhar conhecimento. Então, não sei se você tem essa questão, né? Quando minha filha fala assim, nossa, pai, eu não sinto esse sabor, esse prazer, essa vontade de entrar em livraria. Pessoal, eu vejo livraria em sebo, então, né? A minha filha tem rinite, ela fala, pai, sebo faz eu espirrar. Mas assim, você pegar o livro e falar, nossa, naquela aula que eu vou dar, na palestra amanhã, por exemplo, vou ministrar uma palestra para executivos da área de alimentação. Eu falei, opa, já peguei um vídeo, eu vou fazer isso, tal obra, esse livro do Anselm Grün, que eu estou lendo aqui, já comentei em um outro vídeo, que é do Clube do Livro. Eu falei, opa, aqui eu vou trabalhar, porque a empresa está com um grande objetivo de também trazer um processo também ligado ao voluntariado. É uma empresa de alimentação que durante os desafios que nós tivemos nos anos anteriores, ela não demitiu nenhum colaborador, empresa de eventos e tudo isso, e manteve todo esse processo com muito diálogo e ainda continuou levando alimentação para os moradores de rua durante esse processo. Então, para mim é muita honra trabalhar com essa organização, e aí eu falei, opa, nós vamos trabalhar esses aspectos aqui. Então, compartilhar, pessoal, é também uma das ferramentas, uma das estratégias que você pode atuar aqui contra o insistente, que é aquele que gera a ansiedade e nos deixa muito, que é tipo assim, só vou começar se eu tiver ser perfeito. E o Anselm Grün, ele comenta que essa obra é muito legal. Você fala, mas que obra que é, né, Ueda? É o Não Desperdice Sua Vida. Ele é um monge alemão que trabalha vários aspectos. Ele faz uma relação muito bacana da vida dele como religioso e também da vida com o contato que ele tem com executivos, com as pessoas. Mas ele faz uma reflexão muito grande, e nesse livro ele vai do jovem e até aquele que já ultrapassou a meia-idade e fala, já não preciso fazer nada, não posso aprender. Olha só, fica com a mentalidade, até escrevi aqui no livro, ele traz a mentalidade fixa. Então, mas o que você está falando? Está fazendo a conexão, pessoal, do mindset de crescimento estudado pela professora Carol Dweck, porque eu até recebi um feedback muito legal de uma das pessoas aqui que se inscreveu no canal. Se inscreveu no canal, agora uma amiga, né, uma professora, que ela falou, nossa, Ueda, eu comecei a assistir o seu vídeo, isso é bacana porque eu consigo compartilhar também com os meus alunos aqui, né, porque a professora Carol Dweck é uma psicóloga do movimento da psicologia positiva, tem um livro chamado Mindset de Crescimento, e onde ela traz os estudos
tanto de crianças quanto de jovens, adultos, que nós temos momentos de mindset fixo, né? Não precisa aprender nada, o esforço e a prática não vai valer nada, e o mindset de crescimento, onde fala o processo de quanto é importante você praticar, quanto é importante você esforçar, quanto é importante você ressignificar, e o quanto é importante você ter aprendizagem contínua. E aqui, nessa obra do monge Anselm Grun, um alemão, monge, né? Ele fala que, às vezes, as pessoas elas querem ter todas as certezas no início da sua atividade. E não dá para ter todas as certezas no início da atividade se a gente não experimentou. Então, ele diz assim, tem pessoas que não assumem as rédeas da sua vida, então não conseguem, né, trazer, por exemplo, compartilhar, não consegue colocar em prática. Então tem pessoas assim, isso é muito, acho que você já deve ter presenciado isso. Durante o ano passado, eu fiz muita devolutiva do DISC para as organizações, para as pessoas da organização, da metodologia DISC, que é uma das ferramentas que a gente trabalha na liderança positiva. Caso você queira saber mais, só deixa um comentário aqui, que depois a gente vai compartilhar mais, mas nós temos mais vídeos aqui sobre o DISC, dessa metodologia, que trabalha os quatro comportamentos humanos, né, que são através das perspectivas da dominância, do influente, de estabilidade e da conformidade, da cautela, que trabalha também a comunicação, que a gente trabalha a comunicação mais para interna, né, os diálogos internos, ou a comunicação mais para o exterior, né, tomada de decisões rápidas, ou aprofundar o conhecimento, tudo isso. Mas aqui, fazendo essa ponte com esse sabotador insistente, muita gente, ela fala assim, bom, eu não estou crescendo na carreira e porque eu preciso conhecer mais, investir mais em conhecimento técnico. E às vezes, não vai ser, mas às vezes não é o conhecimento técnico que falta, porque quando você vai trazendo na sua jornada de carreira as competências emocionais, relacionais, por exemplo, a capacidade de ouvir mais e falar menos, a capacidade de trabalhar em grupo, a capacidade de comunicar uma ideia, um conhecimento que você tem para as outras pessoas, porque o professor Rancharan, né, no Pipeline de Liderança, inclusive a gente já gravou algum vídeo, né, sobre mentalidade de crescimento, e o professor Rancharan sobre liderança, sobre a questão da liderança, do pipeline de liderança, ele diz o seguinte, quando o primeiro momento da nossa vida de carreira é o nosso conhecimento, a nossa agenda do tempo, o nosso conhecimento, a nossa agenda do tempo. A nossa relação um pouco, sim, com as pessoas que trabalham com a gente, mas acima de tudo com os nossos gestores e também com os nossos clientes. Quando você assume uma liderança, quando você é promovido, provavelmente você é promovido pelos seus conhecimentos técnicos, pela sua habilidade técnica. Quando você é promovido, você tem que liderar outras pessoas, né? Então a importância da comunicação positiva, você tem que trazer o processo do feedback para o outro, você tem que trazer a comunicação positiva da escutativa para o outro. Então, e você tem que compartilhar conhecimento. Porque às vezes, as pessoas acham que informação é poder. Pessoal, desde o século passado já não é, né? Porque com a internet, informação todo mundo tem. Mas, Ueda, o que é então poder? O poder está na conexão, que você conecta de uma informação com outra informação que vai gerando conhecimento. Quando você conecta isso, vai gerando conhecimento. E a importância do compartilhar esse conhecimento vai gerando então uma aprendizagem. Você aprende porque peraí, eu estou conectando essa ideia da mentalidade do crescimento, que é esforço, prática, aprendizagem contínua. Estou observando que é importante compartilhar, então quando eu tenho uma informação, eu vou compartilhando com a minha equipe, isso vai então gerando espaço de confiança, e esse espaço de confiança melhora a comunicação, por isso que na liderança positiva a gente sempre fala, você quer um ambiente que a pessoa se comunique, invista no processo de confiança. Como que você investe no processo de confiança? Você primeiro como líder, você como pai, como mãe, vai gerando uma
escuta ativa, vai gerando uma validação com o sentimento e necessidade do outro, aí traz então a comunicação não violenta. E comunicação não violenta não é só para pessoas que são violentas, não. Comunicação não violenta é para a gente aprimorar o nosso processo comunicacional. Por isso que é importante, então, a gente, no nosso dia a dia, separar o que é necessidade e o que é sentimento. Porque às vezes eu estou sentindo algo, mas eu tenho que observar qual a necessidade que está gerando isso. Porque, mas Pedro, o que é isso? Porque isso influencia a comunicação positiva, porque isso influencia as relações positivas e como isso está ligado ao sabotador. Porque às vezes eu tenho um sabotador, que é, por exemplo, o controlador, outro de 0 a 10, o controlador aqui, o controlador funciona movido a uma necessidade ansiosa de estar no comando, controlar a situação e dirigir as ações das pessoas de acordo com a vontade dele. Então essa pessoa atingiu a liderança, né? Foi promovida pelo seu conhecimento técnico. E aí não consegue performar a equipe, é cobrado pela diretoria tal para que possa performar. E aí vai fazendo outros cursos técnicos. Mas o que está realmente tendo a necessidade, o gap, né? O que está tendo vazio lá, são as habilidades da competência emocional. São as habilidades de ter uma comunicação mais positiva. Porque se ele ou ela é controlador aqui, ao excesso, ele ou ela vai querer sempre ter razão e não vai escutar as outras pessoas. Isso também pode influenciar no dia a dia do processo. Então, cada vez mais, a gente investir na nossa comunicação positiva, a gente já tem um vídeo que a gente gravou, por exemplo, questões de gentileza, a gentileza no dia a dia, a escutativa, sabe aquela escutativa? Você está escutando para entender ou para responder? O controlador escuta para responder e quando responde, não valida a necessidade da outra pessoa, não valida o que a outra pessoa está sentindo, para observar a temperatura. Por isso que a gente fala muito nas nossas palestras e nos workshops, e aqui no vídeo, sempre tenha o GPS. O guia do pensamento e sentimento, acima de tudo do seu próprio pensamento, o que você está pensando naquele momento, porque muitas ruminações mentais, que a gente fala, ruminação mental, isso pode impactar. Então, quando você traz o estado de presença, a sua escuta ativa para entender a outra pessoa, para não ignorar a outra pessoa, para não fingir que você está ouvindo a outra pessoa, para você não selecionar, para você praticar, então, o verbo da comunicação positiva e empática, que é validar o outro. Que tal praticando mais esse conhecimento em ação?